Queridos irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica do Estado do Piauí, meus queridos irmãos e irmãs pregadores da Palavra de Deus, hoje estamos neste vídeo reunidos para trazer para você uma formação sobre a teologia simbólica dos números de 1 a 7 na Torá. Nós estamos neste ano de 2022, já estamos praticamente concluindo o ano, estamos no final do mês de novembro, mas foi o rema de estudo bíblico para o Ministério de Pregação durante todo o ano de 2022, que é os números, a simbologia dos números na Sagrada Escritura. Eu me chamo João Luiz, eu faço parte aqui da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. O meu grupo de oração é o grupo de oração Estrela da Manhã, e por esse tempo nós fomos chamados a compor aí o núcleo nacional do Ministério de Pregação. Então você já deve ter adquirido esse livro, eu penso, né? E você já deve ter tido a formação do capítulo 1 e do capítulo 2. No capítulo 1, o livro vai falar sobre a Torá. E no capítulo 2, ela vai tratar um pouco sobre a exegese, né? E você deve ter visto também o porquê desse estudo bíblico. É muito importante que a gente tenha presente por que estamos estudando os números na Sagrada Escritura, a simbologia desses números. O porquê disso? Porque a palavra rema, que está nos norteando durante este ano de 2022, ela está apoiada no livro do Apocalipse. E o Apocalipse, nós sabemos, é um livro cheio de muita simbologia. Então, daí veio o direcionamento para que se estudasse os números na Sagrada Escritura a partir da Torá. Então, hoje, neste vídeo, nós vamos falar para você do capítulo 3 do livro, que trata justamente dos números de 1 a 7 na Torá. Então nós vamos começar falando para você, lembrando alguns detalhes do capítulo 1 e 2. Lá a gente viu que a palavra Torá, ela significava ensino, né? A palavra Torá significa ensino, que nada mais é do que os 5 primeiros livros que estão contidos na Sagrada Escritura, que é o Pentateuco. Então, o que é a Torá? Nada mais é do que um pai, Deus que é pai, que ama a todos nós que somos seus filhos, um Deus que resolveu ensinar em vez de punir. O povo de Israel só é uma nação porque existe a Torá, porque existe uma lei. E lá nós vimos também que existia uma Torá escrita e uma Torá de uma tradição oral. E a tradição oral, para que ela serve? Para explicar, para esclarecer a Torá que é escrita. E a tradição oral nada mais é do que aqueles conhecimentos e ensinamentos que vão sendo passados de pai para filho. É o que a gente pode ver lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 8, e é uma expressão que é muito comum no livro de Provérbios, quando ele diz assim, por exemplo, no capítulo 1, versículo 8, ouve, meu filho, a instrução de teu pai, não desprezes o ensinamento de tua mãe. Então perceba, é um pai que instrui o filho porque o ama. Isso é a Torá, né? E vimos também na parte de exegese, que a exegese significa, a palavra exegese, significa trazer para fora. E vimos que há uma distância muito grande da nossa época para a época dos autores sagrados. Há uma distância histórica, há uma realidade diferente, geograficamente falando. E você vai ver que a exegese nada mais é do que trazer para fora, esclarecer esse conhecimento que o autor sagrado falou e escreveu. Então, o catecismo da nossa igreja vai nos dizer que o maior protagonista da exegese bíblica se chama a pessoa do Espírito Santo. Por isso, não podemos deixar de dizer, diga comigo aí,
Vem, Espírito Santo de Deus. Então nós trazemos para fora aquilo que o autor sagrado quis dizer. Procuramos compreender isso dessa forma. E agora nós vamos ver a simbologia dos números de 1 a 7. O autor do livro dos números na Bíblia, que é o padre Micael, que é um padre salvista, ele vai tratar fazendo uma correlação entre a criação, que está lá em Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, do versículo 4. Então ele trata da criação e a partir da criação ele vai fazendo uma correlação com os números de 1 até o 7. Então eu não vou ler toda essa perícope, eu deixo para você ler, mas eu vou citando as partes importantes que a gente precisa entender para explicar os números de 1 até o 7, como nós já falamos. Então, o texto bíblico que vai nos nortear é de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, no versículo 4. E nós vamos ver que em Gênesis 1, versículo 1 até o 2 e o 4, como eu disse, ele trata da criação, né? Então nós temos aí o primeiro dia, que está nos versículos de 1 a 5, quando a palavra de Deus inicia a Sagrada Escritura falando assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Perceba, o que nos importa aqui? Todo o texto, lógico, que nos importa. Você vai ver que na criação do primeiro dia, a terra estava sem forma, estava vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ele usa a palavra Bereshit, no princípio, no início, no começo de tudo. Então, perceba que aqui nós temos, no princípio, o número 1. Por que o número 1 aí? Porque Deus é quem cria todas as coisas. Deus não deu o poder ao homem de criar as coisas. Então, Deus é quem cria, Deus é quem faz. Nós vamos ver que a cada dia da criação, nós vamos um Deus que diz faça-se, faça-se, né? Ele vai usando esse verbo. É um verbo que nós, humanamente, não conseguimos realizar. Então, as coisas estavam sem forma, vazia, e aí vem o número 1. O número 1 é o número de Deus, é o número que caracteriza Deus. É como está em Deuteronômio 6,4, quando ele diz assim: olha, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, é o uno, é Deus. Então, o número 1, para nós, é Deus. Tanto que em Deuteronômio também 6,4, você vai encontrar o Shema de Deus, que a palavra diz assim, ó, e você conhece: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Daí traz para nós a simbologia do 1, que o 1 é Deus. Então, quando você se deparar com o 1 na Sagrada Escritura, o 1 é o uno e vem de Deus. Aqui eu queria lembrar algo também muito importante. Não significa também que todos os números que estão na Bíblia, ele tem uma simbologia. Você vai encontrar situações que o 1 é 1 mesmo, que o 2 é o 2 mesmo, tá? Então, pelo amor de Deus, não saia procurando simbologia em tudo que você lê na Sagrada Escritura. E também o texto do livro, ele não é uma coisa estanque, né? Você vai ver que a simbologia, ela tem várias exegeses. Você vai encontrar literaturas que possam trazer uma outra forma de tratar esse assunto, porque o padre ele não bateu o martelo nessa situação, tá? Então, nós vamos ver que o 1, ele é de Deus,
E nesses versículos de 1 a 5 do capítulo 1 do Gênesis, que trata do primeiro dia. Então, o 1 traz para nós também o sentido da primazia, da independência, também da unidade. Você vai ver que a raça humana que somos nós foi originado de uma só pessoa. Também o pecado ele entrou no mundo por uma só pessoa. A graça, o dom da graça de Deus é nos dado mediante o quê? Uma só pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, nós somos também um só corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 8,6, Paulo fala que há um só Deus, que há um só Senhor, um só Espírito, né? Ele fala também em Efésios isso. E em Timóteo ele vai dizer uma só palavra, né? E também o número 1 vem significar a primazia. E você já viu isso muito no seu dia a dia, quando alguém diz fulano chegou em primeiro lugar. Jesus ele é o primogênito. O que é primogênito? O primeiro, a primazia dentre os mortos. E o número 1 também, que é muito importante, ele pode simbolizar para nós a unidade, né? Você vai ver lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 30, quando Jesus diz assim, olha, eu e o Pai, nós somos um. Então é a unidade de Cristo, Deus Filho, com Deus Pai. Você vai ver também que Jesus, quando ele faz a sua oração pela unidade, já lá no capítulo 17 de João, que ele já está perto de iniciar a sua Via Crucis, ele diz, a fim de que todos sejam um. Ele reza pela unidade. Ele diz assim, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. A unidade entre um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, né? Você vai ver também em relação ao casamento, quando Jesus diz, olha, de modo que eles já não são mais dois, porém uma só carne, tá? Então nós vamos ver aí que a palavra, o número 1, pode simbolizar para nós o uno, que é o Senhor Deus que é Pai. Amém? Vamos aí para o segundo dia da criação, e no segundo dia da criação, né, nós vamos ver o quê? Os versículos de 6 até 8. E nesses versículos de 6 a 8, quando você lê aí na sua Sagrada Escritura, eu não vou ler para ganhar tempo, né, porque nós temos um tempo de vídeo e seria muito extenso, né? Mas você pode ler, está em Gênesis 1, versículos de 6 a 8. O que é importante nesse texto do segundo dia? Ele é caracterizado pela separação das águas que estão no firmamento, que estão acima das águas que estão abaixo. Então, nesse segundo dia que vai trazer para nós justamente o número 2, que traz essa dualidade, né? Então, o número 2 no hebraico, ele pode significar o quê? O que é dual, o que é par, né? Quando diz, por exemplo, o homem e a mulher formam a unidade básica de uma família, não é assim que a gente diz? O homem e a mulher, os dois formam a unidade. Aqui eu quero lembrar algo importante. Toda a simbologia bíblica, a partir do número 2, ele converge para o uno que é Deus. Então a simbologia, quando tratamos na Sagrada Escritura, ela vai convergir para o uno que é Deus, tá? Então o simbolismo do número 2, o dual, ele pode refletir isso, né? Apontar justamente para o número 1, né? Então o número 2 ele pode também levar à unidade, como pode também representar a divisão. Você vai ver que quando Deus pediu a Noé que fizesse a arca, e que ele iria destruir todas as coisas à volta, você vai ver que ele associou os animais em pares, 2 a 2. E assim aqueles animais foram entrando na arca dessa forma. Você vai ver também que as tábuas
da lei que Deus deu a Moisés lá no Sinai eram 2 tábuas da lei, tá? Você vai ver também que o número 2, como disse, ele pode significar divisão, como Mateus diz que existem 2 caminhos opostos, né? Você vai ver que quando Moisés ele passa a pé enxuto com o povo de Israel pelo Mar Vermelho, o mar se divide em 2, se separam as águas, né? As águas ali se dividiram. O número 2 também pode significar para nós a questão do contraste. Por exemplo, a luz e as trevas. É um contraste, não é isso? Por exemplo, também o positivo, o negativo, o bem e o mal, o amor e o ódio, o bonito e o feio, o maior, o menor, o homem, a mulher, o macho, a fêmea, o rico, o pobre, céu e inferno, Deus e o diabo, Antigo com o Novo Testamento. Isso para nós é o número 2. O número 3, vamos para o número 3, que está relacionado aqui ao terceiro dia da criação, né? E esse terceiro dia é importantíssimo para nós. Fique bem atento ao que nós vamos falar. Aí em Gênesis 1, do versículo de 9 até o 13, ele vai falar assim, esse eu vou ler para nós, quando ele diz, Deus disse que as águas que estão debaixo se juntem no mesmo lugar e apareça o quê? Um elemento seco. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido de terra e o ajuntamento das águas do mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente, e assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu também que isso era bom. Sobreveio a tarde, sobreveio a noite, e veio o terceiro dia. O que é importante aí? O que caracteriza o terceiro dia? 3 lugares distintos nós podemos ter aí. Os céus, né, que são o firmamento das águas de cima, os mares, as águas que estão debaixo, né? E aí você tem o quê? A porção seca, o elemento árido. Então você percebe aí que o universo ele se organiza em 3 dimensões: céu, mar e a terra. Então aí nós temos o número 3 a partir daí. E o número 3, para nós, ele significa a fonte que gera vida. Você vai ver que a partir do versículo 9 de Gênesis, é que começa a ser produzido a vida. Vida através das plantas, através das ervas. Então as coisas começam a ter vida a partir do versículo 9. Então nós vamos ter aqui o número 3, que é o Uno, que é Deus, como uma fonte de vida. Olha que bonito, né? Então o 3 representa para nós, porque quando olhamos para o 3, nós já pensamos na Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso? Sim, também, né? Não estamos batendo martelo em nada. Mas nós vamos ver que o Uno, que a gente viu que é um, que é Deus, ele é o quê? É ele que é a fonte da vida. Então, a partir desses 3 elementos que foram criados, a partir desse momento do terceiro dia que é gerado vida, então nós temos aí o 3 com a simbologia, que é um Deus que é a fonte da nossa vida, né? Então é a partir de Deus que emana a vida. Tem um texto que o padre colocou no livro, e me permita ler para você, que eu acho muito bonito. Quando ele diz assim, olha, o 3 simboliza a vida que emana do Uno e que sustenta o ser humano e toda a criação. Olha que bonito. Então, o 3 simboliza para nós um Deus que sustenta a todos nós
e sustenta toda a criação. Então, o 3 representa para nós um Deus que nos traz vida e que é fonte de vida. É por isso que Jesus vai dizer assim que eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, né? Então, o 3 para nós, ele tem essa simbologia também da Trindade, né? Como ele representa um triplo, né? De passado, presente e futuro. E aqui tem algo que eu anotei muito interessante, você vai gostar. Por exemplo, quando aplicamos a formação sobre dons, né? Nós vamos ver que os dons de sabedoria são 3. Quais são? Sabedoria, ciência e discernimento. Nós vamos ver que os dons de poder também são 3. Fé, cura e milagres. Nós vamos ver que esses dons de expressão vocal, como línguas, profecias, interpretação de línguas, são 3. Tá? Então nós vamos ver que também, por exemplo, os estados da nossa água são 3. Sólido, líquido, gasoso. Você vai ver também que são 3 as formas de tentação. Quais são essas formas de tentação? Você vai ver que quando o diabo se aproxima da nossa mãe Eva, ele apresenta a concupiscência da carne, aquilo que ele oferece como bom para se comer. Primeira tentação. A segunda tentação, aquilo que é agradável aos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos. A segunda tentação. E a terceira tentação, a soberba da vida, aquilo que é agradável para dar entendimento. Então, o 3 para nós é o elemento que nos traz vida. E aí você vai ver que tem muita coisa falando do 3. Por exemplo, o profeta Isaías nos fala de um Deus que é 3 vezes santo. Quando falamos nas nossas adorações, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Jeremias fala também que o templo do Senhor, ele repete isso por 3 vezes, né? Então o 3 para nós também, como falamos, pode representar a nossa querida Trindade Santa, né? E aí, se você trouxer para o nosso dia a dia da nossa vida, nós temos o princípio, meio e fim, são 3, pai, mãe e filho, nascer, viver e morrer, passado, presente e futuro, como falamos, corpo, alma e espírito. Então você vai ver que o número 3 é o número que nos traz vida, né? O número 4, ele representa para nós, aqui nós vamos ver a partir de Gênesis, que é o 4º dia, né? Deixa eu pegar aqui a referência. Gênesis capítulo 1, versículos de 14 a 19. E o que é importante nesse 4º dia, né? No 4º dia, você, quando lê aí, você vai ver que são criados os luminares do dia, da noite. Aí você vai ver que há uma separação entre o dia e a noite, como disse, os luminares como as criaturas, e esses luminares ele vem para iluminar a terra, tá? Então o simbolismo desse número 4, dia e noite, ele traz para nós o sentido de reenquadrar essa totalidade das pessoas em Deus, tá? Então o número 4 representa algo que é completo, tá? Algo que se completou. Ele não é o perfeito. O perfeito nós vamos ver logo mais aí, que é o número 7. Ele está só dizendo que é algo que é completo, tá? Ele não significa ainda a questão da perfeição, tá? O número 4 também, ele pode simbolizar para nós o número do mundo, do governo do mundo, do governo dos homens. Ele pode simbolizar isso. Por exemplo, lá em Apocalipse, quando ele fala os 4 cantos da terra, ele está falando de 4 cantos? Não, ele está falando da terra como um todo. Ele está falando da totalidade da terra. O profeta Jeremias, em Jeremias 49, quando ele fala os 4 ventos. Existe 4 ventos? Eu não conheço, tá? Pode existir tempestade e mais aquilo. Mas 4 ventos, não. Ele está falando da totalidade daquilo que é criado. Lá em Gênesis também 2:10,
quando ele fala de 4 rios que saíam do paraíso, né? Era o que existia na época da totalidade da terra. Você vai ver que Ezequiel, ele tem uma visão extraordinária do trono de Deus. E ele vê ali 4 seres extraordinários, né? Que representa para nós o quê? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Você vai ver que os nossos pontos cardeais também, eles são 4. Você vai ver que o povo judeu, ele usa um tetagrama para chamar Deus de Yahvé, né? É o Y, o H, o W, H, tá? Então, o 4, ele desempenha esse papel para nós, tá? Está meio corrido em função do tempo, né? Vamos ver no 5º dia. O que aconteceu no 5º dia, que está aí no Gênesis 1, versículos de 20 a 23. No 5º dia, é muito importante o 5º dia, porque é no 5º dia que são criados os animais, as águas, as aves, e aí Deus abençoa, tá? Você vai ver que no 5º dia, aí em Gênesis de 20 a 23, Deus abençoa, pede para que as coisas se frutifiquem, se multipliquem, e ele diz, e aí foi o 5º dia, né? O 5º dia traz para nós o sentido justamente da graça de Deus, né? O 5º dia é o dia da graça. O 5 para nós, ele representa não só a graça de Deus, mas também a liberdade das coisas que foram criadas, né? No versículo 20 é muito interessante quando ele diz assim: Deus disse, pululem as águas de uma multidão. Ou seja, Deus traz a liberdade no 5º dia. Então, o 5º dia representa para nós a simbologia da graça, a simbologia também da liberdade. Nós fomos criados para sermos livres e livres e livres no Senhor. Então, há quem diga também que o número 5 ele pode ser o número também da própria palavra de Deus, né? Podemos ver também que outro fato que eu também quero chamar a sua atenção é quando se fala, por exemplo, dos múltiplos, né? 5, 50 é 5 vezes 10, né? Então, assim, quando você fala na nossa querida festa de Pentecostes, amada por todos nós da renovação carismática, ela acontece 50 dias depois da Páscoa, né? Então é o quê? 50 dias depois acontece a grande promessa de Cristo para nós, que é o derramado do Espírito Santo, o derramar da sua graça sobre as nossas vidas, né? Então o 5, 10 e seus múltiplos pode acontecer, tá? Então, o número 5 para nós representa a graça, representa também a liberdade que Deus traz para nós que somos o seu povo, tá? Então, você vai ver também, a título de curiosidade, por exemplo, que 5 são os livros da Torá, do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são 5. Você vai ver que os livros poéticos são 5, por exemplo, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. 5 também são os livros dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Você vai ver que 5 são as festas do Antigo Testamento. Quais são elas? Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas e tabernáculos. Você vai ver que 5 são os dons ministeriais. Que dons são esses? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? Você vai ver também um fato interessante que foram 5 pedras que Deus deu para Davi para derrubar aquele gigante. Aí você pergunta, mas onde é que está a graça aí? Aquele povo, o exército de Israel vivia oprimido com medo daquele gigante. Através das 5 pedras lisas que Deus colocou no alforje de Davi, ali ele tira uma, lança sobre aquele gigante, derruba e acontece a graça. A partir das 5 pedras, houve a graça da libertação
do povo do exército de Israel. Olha que maravilha, né? Você vai ver também da questão dos cinco pães, né, que foram multiplicados. Então, anote aí, o 5 é o número da graça, mas é também o número da libertação para nós. Vamos correr mais um pouquinho. E aí vem o sexto dia. O sexto dia é um dia também muito importante. Não é que os demais não sejam, mas é que ele é no sexto dia é quando o homem é criado. Então aí em Gênesis 1, de 24 a 31, eu queria ler só um pouquinho, quando ele diz, olha, ele começa assim, versículo 24. Deus disse, produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, e aí ele vai. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens. Aí no versículo 26 ele diz assim, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine. Aí ele vai dar o domínio do homem. Veja, como eu disse lá no começo, Deus não deu o poder ao homem do faça-se, do criar as coisas. Ele fez o homem só a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu o poder ao homem de reinar sobre as coisas e não de criar as coisas. Mas o que nos importa para a nossa simbologia de números é que no sexto dia é criado o homem. E aí nós trazemos para a simbologia que o número 6 é o número do homem, é o número que representa o humano. O 6 representa para nós a limitação. O 6 representa aquilo que não é perfeito, que é imperfeito. Veja, Deus criou o homem, só a semelhança e a imagem, mas ele não criou igual a Deus. Porque se Deus cria o homem igual a ele, nós seríamos totalmente perfeitos. Não teríamos defeitos. Você tem defeitos? Você tem limitações? Todos nós temos, não é verdade? Então, assim, Deus criou o homem no sexto dia. Então, o número 6 traz a simbologia da imperfeição, da limitação. Anota aí, 6 é o número do homem, tá? E aí você pode perguntar, mas João Luiz, e o 666 da besta? Então, 666, para quem estudou um pouquinho de aritmética, vai lembrar que 666 é uma dízima. E uma dízima, ela nunca chega ao número perfeito. Então, 6666 é um besta que procura ser Deus e nunca vai conseguir. Amém? Então, é o homem que, nas suas limitações, tenta ser igual a Deus e nunca vai conseguir. Isso é um besta, tá? Vocês também podem trazer para nós o sentido da disciplina, da correção, de disciplinar alguém. Então aqui eu trago para você que 6 foram os dias da criação, porque o sétimo dia não é criação, foi o dia que Deus descansou. O homem, como disse, foi criado no sexto dia. Nós temos 6 dias da semana para trabalhar, eu espero que seja assim, né? Você vai ver também lá em Levítico 25, versículo 3, que a terra deveria ser semeada em 6 anos, né? E os escravos hebreus, eles deveriam também servir somente por 6 anos. Então, o número 6 traz para nós a representação do homem, a limitação, aquilo que é imperfeito. E aí nós vamos para o número 7, para completar aqui a nossa formação. No sétimo dia, que está no capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: assim foram concluídos o céu e a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado, marca na sua Bíblia, aí no versículo 2, terminado, o sétimo dia, a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Então, o que tem de importante para nós aí nesse sétimo dia? Não só a perfeição, não só esse significado dessa santificação do uno, né?
Mas aí o 7 para nós representa o quê? Não só o perfeito. Nós sabemos que o 7 é a perfeição. O 7 representa a perfeição que está em Deus. E isso traz para nós o sentido também da santificação. Mas o 7 também para nós, ele representa algo que está completo, algo que se cumpriu, algo que é perfeito, algo que traz o repouso, porque foi no 7º dia que Deus descansou. Então o 7 é considerado o número de Deus, pois nele, nesse número 7, se resume toda a perfeição. Tudo se completa nele e nele tudo tem seu cumprimento. Então nós vimos aí em Gênesis 2, versículo 2, que Deus descansa da sua obra no 7º dia. Perceba que é no 7º dia que Deus santifica as coisas, ou seja, atinge a perfeição. Você vai ver que a festa dos pães ázimos e a festa dos tabernáculos, elas se prolongavam por 7 dias. O dia da expiação ficava no 7º mês. Você vai ver que as ovelhas eram aspergidas por 7 vezes com sangue. A oferta queimada era de 7 cordeiros, né? Você vai ver que o leproso, para ser purificado, ele irá aspergido 7 vezes na água. Você vai lembrar disso quando temos a história de Naamã, lá em 2 Reis 5, quando fala desse general sírio, que o profeta Eliseu disse, olha, para lá, mergulha no Jordão. Ele mandou mergulhar por quantas vezes? Por 7 vezes, né? E você vai ver também, dentro do nosso querida corrente de graça, o cerco de Jericó, que foi através de 7 voltas que as muralhas caíram. Então o 7 para nós é o número de Deus, tá? Então assim a gente conclui essa nossa formação e eu termino lembrando para você do candelabro, né? O candelabro, você vai ver que ele tem 3 hastes de um lado, 3 do outro, esquerda e direita, e uma haste no centro. Eles formam 7 hastes, né? E aí você tem um 6, que representa o homem, e com a haste acesa no meio, que é a 7ª, ou seja, o homem se torna perfeito em Deus. Eu espero ter ajudado você nessa reflexão. Perdoe pela correria, por o tempo ser curto, e inclusive extrapolei o tempo aqui, tá? Mas eu espero que o que nós falamos e o que nós dissemos e o que trouxemos ao teu coração possa te ajudar a descobrir, a buscar descobrir mais a simbologia dos números. É lógico que quando você for ler o livro, você for para a Sagrada Escritura, você vai ver que tem muita coisa ainda para você buscar. Aqui fizemos um pequeno resumo, como disse, espero que tenha sido útil. Um grande abraço a você, um grande abraço à minha irmã Irlândia, que nos convidou a fazer esse vídeo, ao meu irmão Lucivan, que coordena aí o estado, meu irmão Tiago, né, que vai coordenar aí o estado do Piauí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe o estado do Piauí. Até a próxima.